Sejam todos muito bem-vindos ao nosso webinar de Teologia. Eu sou o professor coordenador do curso Emerson Mildenberg e eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão nos assistindo agora. Comigo aqui no estúdio o professor doutor chanceler da nossa instituição, da Unifil, professor doutor Osni Ferreira, está falando conosco também, vai participar deste webinar, diretamente de Atlanta, nos Estados Unidos, o doutor Terry Geiger. Doutor Osni Ferreira, seja muito bem-vindo, professor, ao nosso webinar. E nós queremos discutir neste momento algo bastante interessante, vinculado, claro, a todo o estado em que o mundo passou e ainda está passando o novo coronavírus. Nós queremos trabalhar, nós queremos orbitar exatamente sobre o texto de Romanos capítulo 5, versículo 5. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações. O tema do nosso webinar, o Cristianismo pós-pandemia na América, do contágio à esperança de dias melhores. O Dr. Terry Geiger vai falar para todos nós exatamente sobre este aspecto a partir dos Estados Unidos, a igreja evangélica, a liderança, enfim, a perspectiva dos cristãos evangélicos nos Estados Unidos sobre este momento de pandemia e também a esperança de dias melhores. Sejam todos bem-vindos, professor Osni Ferreira, Dr. Terry Geiger. Muita alegria estarmos aqui. O Terry está em Atlanta e vocês sabem que a mídia é maravilhosa e às vezes pode dar problema, mas o nosso convidado de hoje, o reverendo Dr. Terry Geiger, está em Atlanta e nós juntos queremos trazer essa contribuição. Eu vou ajudar sendo intérprete aqui nesta tarde. O que nós queremos é que os nossos alunos e o nosso pessoal da teologia, em qualquer lugar que esteja agora, possa se beneficiar desse momento tão especial. Muito obrigado, professor Mildenberg, por essa oportunidade. Eu vou, então, trazer, nesse momento, o reverendo Dr. Terry Geiger para participar conosco. Terry, can you hear me, Terry, now? Yeah, I certainly can. Oh, wonderful, wonderful. We can see you then a big screen here, okay? You look like very nice, handsome as always, and we are so excited to have you here, okay? Terry, we want to start now, and I think you can have from 35 minutes to 40 minutes explaining this new situation of the church is facing after or during this coronavirus, and what is the hope for the church? Okay, well, first of all, bon dia. I'm very happy to be back in Londrina, visiting with... Antes de mais nada, eu quero dar aqui uma boa tarde para todos vocês que estão na cidade de Londrina. I would like to have some pudim. Would you like to have what, Terry? I would like to have some pudim. Oh, eu gostaria muito de ter aqui pouco do pudim brasileiro. Really? Well, let me jump right in to the discussion this afternoon. Eu quero então já entrar imediatamente no tema desta tarde. We have to understand that the coronavirus, is a much, much larger destruction to all ways of life, business, education, everything. Eu quero iniciar dizendo que a situação da coronavírus é alguma coisa muito maior do que a gente poderia imaginar, com todas as consequências desse vírus. It's impossible to have this kind of problem. Nós podemos ter este... Go ahead, Terry. Go ahead. It's impossible to have this kind of problem and not affect the church. Seria quase que impossível enfrentar a situação desse vírus sem que isso afetasse a igreja.
affects schedule, com relação a toda a programação, income, finance, a situação financeira pela ausência do povo da igreja nos cultos, health, situação da própria saúde, and family, a questão da família toda e todas as preocupações nessa crise, transportation, a situação do transporte, nossa ida e vinda para lá e para cá. So this is an overwhelming crisis. It is like the plagues of Egypt. Isso é realmente um problema muito grande, uma situação séria, uma crise quase que semelhante àquela que passou o Egito na época da saída do povo de Israel. And regardless of what they say, it is continuing. E mesmo apesar do que nós estamos vivendo, esse é um problema que está perpetuando. So let's turn our attention to the church. Então quero focar mais especificamente agora sobre a igreja. We have two big obstacles or impacts. Então nós temos dois obstáculos ou então impactos sobre a igreja nesse momento. We have, first of all, the decline of the church. O primeiro problema que nós estamos encontrando, e eu falo do contexto aqui da igreja dos Estados Unidos, é o declínio da igreja. I know for a fact that churches in Brazil Eu preciso deixar claro que as igrejas no Brasil, are on the broad decline before the virus. ela já estava vivendo um processo de declínio no Brasil antes do vírus. So let's illustrate this by physical illness. Então vamos ilustrar isso pensando numa doença do corpo. The church was not healthy before the virus. Infelizmente, a igreja como um todo não está vivendo a sua plenitude de saúde antes dessa pandemia. Now, there is another problem. E agora nós temos um segundo problema. There's not one problem. Então não é mais um único problema que era o declínio da igreja. There are two problems. Há dois problemas. Now, if you are sick Então, quando a pessoa está doente, and you get a disease, e ela já está doente, e ela contrai uma outra enfermidade, there's a possibility of dying. essa pessoa corre o grande risco da morte. The church wasn't healthy. Infelizmente, a igreja não tem estado sadia. The church was in decline. Um processo de declínio sobre a igreja. And then the virus. E agora, o segundo problema, o mundo e a igreja é atacada pelo vírus. There are obviously critical changes that are taking place in the church. Então, realmente, como resultado, há grandes mudanças sobre a vida da igreja daqui para frente. The church is in decline in numbers of attendance. Nós temos, então, o número de ausência das pessoas participando da igreja, que significa o declínio da igreja. And the issue is, when the virus is over, will those people come back? E a pergunta é o seguinte: quando a situação, então, da pandemia desaparecer, a pergunta é: será que todo o povo voltará para a igreja, para os cultos, para as reuniões? Secondly, decline in number of converts. E também nós temos a dificuldade, o problema sempre que é o número da diminuição, eu estou falando no contexto mais americano, é o declínio dos novos convertidos na igreja.
It grows in two ways, church. E isso acontece em duas maneiras. It grows in numbers, Isso afeta então a questão do número de pessoas and it grows in converts. e isso reflete no número dos convertidos. So the church is in decline in two dimensions. Então, nesse sentido, agrava o problema do declínio da igreja em duas direções. This cannot be underestimated. E nós não podemos aliviar essa real situação ou ignorar essa real situação da igreja. And in most churches, a decline of income. E, na verdade, a maioria das igrejas, hoje, nós sabemos que há um declínio também da sua saúde financeira. So we're relying upon our members to give a line. Porque a vida da igreja e a sua saúde financeira está ligada com a presença do povo e o compromisso desses membros com a vida da igreja. But online giving Porque a questão da contribuição do povo online ou através das mídias, online giving doesn't work when someone is not looking at me and helping me and reminding me. nunca será na mesma proporção de que quando a pessoa está presente numa reunião e ela está lá, ela está presente, lá está o culto, o coral, o pastor, é diferente. And there's also going to be a decline among young adults. E nós sabemos que o declínio, ele não será apenas no meio dos adultos. So that young people love technology, like the internet and so on. Nós sabemos que há um grupo de pessoas que elas gostam da tecnologia, mas não é uma realidade para todos. But there's no one looking at them. Mas o grande problema é o fato de que quando o culto é online, você vê a pessoa lá, mas o pregador, o pastor lá não vê você. There's no accountability. Então isso perde esse lado relacional e de reciprocidade e confiança. Oh, can you imagine this? Say it again, Terry. Can you imagine this illustration? Eu quero imaginar aqui uma ilustração. Can you imagine the computer Imagine então o computador, saying to you, o computador perto de você. where is your tithe and gift this week? O computador, ele não vai então se comunicar dizendo do desafio que você tem, você que está ouvindo, né, dos seus compromissos também financeiros e os demais compromissos na vida da igreja. I read an article where it said, who will wake you up in the morning for church? That was not clear. Say again. Who will wake you up when you don't want to get up in the morning to go to church? E o ponto é o seguinte, se você apenas participa do culto pelo computador, quem é que vai te despertar naquela manhã para que você possa estar presente no culto, no templo, por exemplo? So there are all kinds of challenges, problems and issues. Então, nós estamos vivendo e vamos viver diferentes desafios e problemas na vida da igreja. Here's another point. E eu quero aqui trazer um outro ponto. At least 30% of the people in the church will not go back. Segundo as pesquisas, cerca de 30% do povo que estava presente na igreja possivelmente não retornará mais. We thought that this is probably going to affect only certain churches.
Nós sabemos que isso é alguma coisa que vai acontecer mais em algumas igrejas. but it's going to affect all of them. Mas, na verdade, isso vai afetar praticamente todas as igrejas. It's easy to sleep in on Sunday. É muito mais fácil ficar em casa na cama no domingo de manhã Yeah. do que, do que levantar e ir para a igreja. That's a very big factor. Então, nós estamos aí lidando com diferentes fatores. Another factor is church naturally will come smaller. E isso vai levar, infelizmente, a igreja a se tornar um grupo menor. How will it pay for and staff its programs? E daí vem um grande problema, como é que a igreja poderá manter o seu mesmo programa, os mesmos equipe para servir, etc. So we may have to operate with fewer personnel. Então isso vai afetar totalmente a equipe daqueles que servem na igreja. What this might mean is that lay people will have to do the ministry of pastors. Isso possivelmente vai levar a igreja a ter que usar mais pessoas leigas e pessoas mais voluntárias para poder ajudar então os pastores. So if the church cannot hire pastors, Então, se uma igreja, por ser um grupo pequeno de pessoas, não poderá mais sustentar o seu pastor, why will young men and women go to seminary? por que tem que mandar então os jovens para os seminários? So if the church will not need as many, Então, se a igreja não é capaz mais de absorver esse número maior que tem tido de vocacionados, and if finances are not what they should be or could be, porque não haverá, mas na igreja, os meios necessários, suficientes financeiramente para lidar com aquelas pessoas que lidam na vida da igreja. so where will we get the funds for the facility? Então, como ter os recursos suficientes, né, quando a igreja é grande, ela está crescendo, ela aumenta, expande, mas com essa crise, aonde buscar os recursos para expandir a igreja? Now, some thinkers and scholars say this may be good for the church, it will disperse it, send it out. Isso talvez já tenham alguns pesquisadores dizendo que desta forma a igreja poderá, os cristãos estar em outros lugares e não mais na igreja. But how can that be if people can't meet in order to encourage each other and learn from each other? Mas como pode ser? How, Mas como pode ser a igreja? Como a igreja sobrevive quando ela não tem essa unidade, essa comunhão, encorajando mutuamente, ajudando mutuamente? here's another factor. E aqui é um outro fator. Our people who stay home As are pessoas, going to find as are pessoas, going to find other as pessoas que, quando elas ficam em casa, elas estão com acesso ao computador e poderão encontrar outros pregadores. no. This is happening in the US now. E isso está acontecendo muito aqui nos Estados Unidos. Here's another factor. I mentioned that 30% of the church probably will not return. E como eu já fiz uma menção, a estatística está dizendo que cerca de 30% dos membros antes da pandemia certamente não voltará mais. We don't really know what that number is yet.
Ninguém sabe exatamente qual será esse número por enquanto. There's another factor. Churches may become more simplistic in their programming. E possivelmente isso vai levar a igreja a ter uma performance mais simplista, mais simples no seu ministério daqui para frente. And if people cannot come to a cell group and worship, cannot com a dificuldade e a limitação das pessoas estarem juntas, não haverá maneira delas se reunirem em pequenos grupos, em células, frequentemente, como sempre existia. it will be harder for them to continue on in deep commitment to Christ. E isso pode levar a um outro problema, que será a dificuldade das pessoas se manterem encorajadas para crescerem nesse compromisso com Cristo. There's going to be a shift from gathering public, already is. Então, o que está acontecendo nos Estados Unidos é uma mudança, um shift, uma mudança dentro, então, da vida da igreja, o ministério da igreja. In fact, some people in the U.S. are predicting that as people gather into small groups and so on, they will create their own churches. E o que eles estão dizendo é que poderá ter uma tendência, isso acontecendo nos Estados Unidos, é que as pessoas que estão se unindo em pequenos grupos, eles poderão fazer dali a sua própria igreja. This is already happening. Esta é apenas uma forma de ilustrar a igreja aqui para frente. Osney, it's happening next door to my house. E isso está acontecendo aqui pertinho da minha casa. Já está acontecendo isso aqui. Little group. And what kind of church will that be? Então, se isso começar a acontecer, que tipo de igrejas serão essas igrejas? Some people think that might be good. Some people, I'm not sure of that. Então, algumas pessoas acham que isso poderá ser uma coisa boa, outras acham que isso não será saudável. Okay, Osney, I'm continuing on. Computerization, analog thinking, and functioning will become more and more electronic. E, na verdade, o que podemos já perceber é que a igreja, daqui para frente, poderá ser mais e mais uma igreja eletrônica, uma igreja através do computador. So I talk with you, Osney, I talk on the phone. É como quando a gente conversa pelo telefone. Or I communicate on my computer. É como eu me comunico através do computador. Or I download somebody's sermon. Ou quando então eu baixo o sermão de algum pregador. I pay the church through electronic means. Então eu posso também, quando eu faço minha doação pelo sistema eletrônico do computador, você faz a sua doação financeira. Someone said we're the new robots. Então é o que eu estou dizendo, que haverá um novo sistema, eu diria. We can get up late. Então você pode levantar mais tarde no domingo. And have our coffee. Pegar uma xícara de café com leite. And worship over a computer. E o seu culto será lá confortavelmente no seu sofá, através do computador, na sua própria cama. I think that will even be a worse problem in Latin culture. E isso poderá ser ainda um problema muito sério
em muitas culturas. Because Latin culture is more relational. Porque outras culturas, diferentemente daqui dos Estados Unidos, é uma cultura mais relacional. Churches may have to learn how to function like businesses are learning. Então a igreja talvez vai ter que aprender como funcionar, como está acontecendo hoje nos negócios no mundo inteiro. Supposedly it might be interesting to bring together 10 business owners and ask them, how are you going to survive? E isso é algo que é fácil entender quando você conversar, vamos pegar aí 10 homens de negócio e dizer como é que vocês vão lidar agora com os seus negócios. Because those are the same ideas and thinking that it's going to take a church to survive. Então, essa será a ideia, os princípios muito parecidos que eles estão fazendo hoje, especialmente quando eles estão trabalhando mais em casa pelo computador, que a igreja poderá funcionar daqui para frente se essa pandemia continuar assim. And the ministry that might really suffer E o ministério poderá realmente sofrer, is a ministry of compassion and service and generosity. porque o ministério é muito mais do que ouvir, é o ministério da misericórdia, é o ministério do amor, é o ministério de servir. Because we have to go to those people. Porque você precisa de estar com essas pessoas para poder servir nessa dimensão. You remember when Jesus was on the earth, he had a ministry to the sick. Could you say say it again, Terry? Yeah, when Jesus was on earth, Ok. Quando, he had a ministry, he quando, had a ministry to the sick. quando Jesus Cristo estava aqui na Terra, é fácil lembrar o ministério que ele teve com os doentes. A leper came to him, Então lembra que aquele leproso veio até ele and he did the unusual. e ele fez o que era incomum. He touched the leper. Então Jesus tocou naquele leproso. Somehow we have to find a way of helping coronavirus subjects, people, those who are suffering. Então, essa é a realidade. Você vê que o ministério de Jesus foi relacional e nessa crise, então, do coronavírus, vamos encontrar pessoas sofrendo desta forma. How do we do that and keep safe? E é muito difícil fazer isso, né, sem o perigo do contágio. A lot of precaution. Então, hoje, há uma grande preocupação com o cuidado, com a distância, preocupação da infecção na outra pessoa. A lot of math. Hoje todo mundo está usando máscara, cobrindo parte do rosto. And will the church be to cooperate with the city as the city tries to meet needs? Como que a igreja vai poder, nesse contexto, ser uma igreja presente para colaborar e ajudar e influenciar na própria cidade? Can also the church create funds to help people? E certamente a igreja precisa imaginar, mesmo na crise, como que ela pode criar recursos para poder ajudar pessoas. This virus is perfect in the sense of opposing God's plan of the gospel in the lives of people. You talk about the virus? Yes, because it separates people. Ok. Então, esse vírus, quando ele chegou no mundo,
Ele chegou para separar as pessoas, né? Para dividir as pessoas, afastar as pessoas umas das outras. What will the church do financially? E o que a igreja poderá fazer, então, nesse contexto, para poder servir da mesma forma como a Bíblia nos ensina que deve servir? But that is not the biggest issue. Mas esse ainda não é o grande desafio. The biggest issue is it separates us when we need to be together as a body of Christ. O grande problema é que isso nos separa, nos afasta, quando, na verdade, o Evangelho e a igreja era chamada para estar juntos, próximos e se ajudar mutuamente. And will the church be able to help people with vaccination? E será que a igreja poderá ser útil e servir com essa questão da própria vacinação de proteção? But the great challenge is to do what you do, Osni, that is to build prayer. Então, o grande momento que estamos vivendo é o que eu vejo em muitos lugares, é conclamar a igreja para um grande momento de oração. E a igreja crescer fortemente na oração. That's the one thing that cannot be stopped. E isso é alguma coisa que não pode ser interrompida na vida da igreja hoje. These are some ideas that people are discussing in North America. Então, isso que eu estou compartilhando aqui são algumas ideias que está sendo discutida e falada aqui nos Estados Unidos. It affects also other types of Christian organizations. Isso, a situação que vivemos, ela está afetando todos os tipos de organizações que se pode conhecer. For example, working with children. Por exemplo, o ministério que sempre a igreja fez, muito forte, que é o cuidado com as crianças. We may not want to be with children with this virus. Por causa da situação do afastamento, né? Ninguém quer estar no meio de muitas pessoas mais, mesmo que sejam crianças. We may not want to support them financially. E isso vai afetar também a dificuldade do suporte financeiro, o apoio a esses tipos de ministérios. One of the things this is teaching us. Uma das coisas, One of the things it's teaching us is that uma das coisas que essa situação nos ensina, there are always new creative ways to carry on the gospel ministry. é que sempre temos que descobrir novas maneiras para darmos continuidade com a pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Well, these are some of the ideas that are being carried out and talked about and discussed in the United States. E como já disse, são essas as ideias, são esses os tópicos que estamos discutindo e falando aqui nos Estados Unidos. Some are saying, let's plan for another 3 months. Então, vamos aguardar esses próximos 3 meses seguintes. This is even going to affect the election in the U.S. E ver o que vai acontecer, o panorama mundial, porque isso pode, inclusive, afetar as eleições, principalmente aqui, as eleições presidenciais aqui nos Estados Unidos. But there are others who are saying we need to prepare for the long time. Mas, na verdade, todos estão dizendo, nós como igreja precisamos ir nos preparando para um longo período de ajuste e do novo futuro ministério. And our people need the gospel more than ever. Say again, Terry. Our people, evangelical churches need the gospel more and more. Então, nós, cristãos evangélicos,
é nesse exato momento que precisamos mais e mais de aplicar o Evangelho na nossa vida. Because the virus will create new issues. Porque a questão do vírus vai criar outras situações. So a church that is alert Então a igreja que está alerta, percebida, will say, let's resource each other with ideas. então vai estar se interessando em descobrir com outras situações e oportunidades. I've not said anything about school or children and the kind of problems that are facing parents. E nós não estamos entrando aqui na situação hoje das escolas, crianças e dos pais. Nesse exato momento nós sabemos que é muito sério. Osni, the church has to be willing to help parents. A igreja precisa estar consciente para agora socorrer os pais. Because families living together Que a família ela vive de maneira agrupada, sometimes can fight, às vezes com dificuldades dentro dela. at least when the father goes to work, E quando o pai sai para o trabalho, então that helps some. ajuda. Or when the children go, but everybody together Então, is a big. quando então o pai sai para trabalhar, a mãe sai para trabalhar, os filhos vão para a escola, facilita. Complica muito quando todo mundo fica muito juntos, muito tempo agrupados. So these are some of the issues that we face here in the U.S. Osni. E essas são algumas das situações que nós estamos encarando aqui nos Estados Unidos. I think Brazilian culture is better able to handle this. Eu acho que a cultura brasileira tem mais facilidade de encarar essa situação que nós estamos vivendo do que nós americanos. Perhaps. Because you're more relational. A cultura brasileira, a cultura é muito mais relacional, né, de como se comunica de maneira mais fácil. And you help each other. E isso vai determinar a ajuda mútua entre as pessoas. The culture in America is fractured. E a cultura na América é totalmente dividida. Ok, Terry. Osni, thank you. This has been a nice opportunity to minister with you today. Eu quero agradecer a oportunidade de estar junto com vocês e poder compartilhar essas ideias. Eu não sei se nós temos alguma pergunta ou não para o Terry. Eu creio que não. Na verdade, o propósito de fato, Dr. Osni, Dr. Terry Geiger, é trazer, obviamente, este cenário, né, dos Estados Unidos, a pandemia que veio para afetar todas as frentes da vida dos seres humanos em todos os países, né? No mundo, Foi no mundo todo, de fato, nós tivemos que reaprender a viver. E o propósito, claro, é manter nutrida esta esperança que nós cristãos temos de que dias melhores virão. E como o Dr. Terry Geiger compartilhou conosco, essa perspectiva e das mudanças da igreja nos Estados Unidos que vai ocorrer. E claro, vai ocorrer também em todos os lugares, em todos os países, né? Com certeza nós vamos precisar nos readaptar agora. Mas é muito interessante nós situarmos todos os nossos alunos, toda a comunidade, você que nos assiste também, deste cenário atual. A igreja com certeza precisa observar o doravante com outro óculos, sob uma outra perspectiva, sob uma outra ótica. Professor chanceler, professor do nosso colegiado, doutor Osni, alguma consideração que o professor queira deixar para aqueles que estão nos assistindo, para aqueles que estão nos acompanhando, e também fique livre para fazer algum tipo de pergunta dentro desse contexto ao Dr. Terry Geiger. Obrigado. Terry, thank you so much for your collaboration.
Thank you for your ideas. And we are facing here many things similar what's going on in America right now. It's a new time. The church will need to adjust. You see, and we know that a big church may lose more than a small church, but we need to find always a way how we can keep together and guiding our people, praying for them, and find a way communicating with them. So now we are going to conclude, and I thank you very, very much, Terry, for your time. I know you're very busy to sharing your idea with us, and we do thank you, and we leave our love to you, Dorothy, and your beautiful family. Thank you, Terry, very, very much. God bless you, Osni, and God bless all of you. Thank you. Thank you, brother. Thank you. Eu quero dizer para vocês que mesmo no meio dessa pandemia, nós não podemos perder a perspectiva da presença de Jesus. Eu lembro da experiência da crise quando atravessava o Mar da Galileia, uma dificuldade que emergiu ali naquele exato momento na vida dos discípulos de Jesus. E veio ali uma grande tempestade. E os discípulos entraram numa crise. Eles ficaram apavorados. Marcos declara isso, que eles não estavam conseguindo tirar a água do navio. Parece que não havia mais esperança para eles. Mas eles lembraram de uma coisa. Jesus estava com eles. Jesus estava na polpa do navio. E essa é a palavra que eu quero deixar com você. Você que é pastor, você que será futuro pastor. Nós entramos numa grande tempestade. O coronavírus está aí, que veio, mexeu. Este ano foi um ano diferente e certamente vamos viver algumas coisas ainda, mas eu quero que você jamais se esqueça. Jesus está no barco da nossa vida. Seja qual for a circunstância e a situação que nós estamos vivendo ou viveremos, nós não estamos sozinhos. Jesus foi quem disse: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ele vai caminhar conosco, segurar firme a nossa mão, guiar-nos, porque Ele é o dono da vida, do mundo e de todas as coisas. Temos que olhar a situação do momento, temos que refletir. Deus nos deu uma cabeça para pensar. Certamente todos os pastores estão vendo como melhor ajustar o seu ministério, mas nunca podemos perder a fé e nem a esperança de que dias melhores virão. Com pandemia, sem pandemia. Com vírus, sem vírus. O Senhor estará conosco. E é isso que ele disse para o jovem agora, o novo guerreiro, para conduzir o povo quando Moisés morre. Josué, não te deixarei e nem te desampararei. Seja forte e seja corajoso. Eu estarei com você. Essa é a nossa confiança, essa é a nossa certeza, e que Deus os abençoe, que Deus abençoe muito a Unifil, Deus abençoe os nossos alunos, Deus abençoe vocês que estão aqui no dia a dia, professor Mildenberg, e que avancemos em fé e com confiança naquele que é o pastor da nossa vida. Que Deus os abençoe. Fiquem na paz. Perfeito. Professor Dr. Osni, muito obrigado por esta palavra. A nossa gratidão também ao Dr. Terry Geiger, como o professor Osni já também agradeceu a ele. E a nossa gratidão a você que nos acompanhou nesta provocação. Claro, provocação porque também um dos nossos objetivos é motivá-lo, incentivá-lo a você continuar pesquisando a respeito disso, lendo muito a respeito da situação da igreja, não apenas no Brasil, mas fora do Brasil também, para que nós possamos sempre servir ao Senhor Jesus melhor, sermos estudantes, sermos acadêmicos, sermos pastores, líderes, enfim, como acabou de falar o professor Osni,
dentro ou fora de um fenômeno de pandemia, não importa. Importa que o Senhor está conosco, importa que o Senhor sempre nos dá suporte e nos auxilia. O nosso muito obrigado. Deus os abençoe grandemente, bons estudos a todos e sempre estamos do lado de cá para entregar a você aquilo que tem de melhor dentro do nosso curso de Teologia da Unifil. Grande abraço, Deus os abençoe e até uma próxima oportunidade.